Então, nós vimos e recordamos lendo a saga de Moisés quando ele é livre da morte por ocasião de uma ação da sua própria mãe, Jocabede. Depois ele vai ser entregue aos cuidados da própria mãe por ação da princesa, da filha do faraó. Mas não para aí. Moisés teve uma outra libertação antes mesmo de nascer, ou seja, no seu próprio parto. Vamos acompanhar aí, no livro do Êxodo, o capítulo 1, voltando um pouquinho daqueles fatos que nós recordamos agora no primeiro bloco, do versículo 15 até o final, que vai dizer assim: o rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sefra e a outra Fua: quando ajudardes as hebreias a darem à luz, observai as duas pedras. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado e deixaram os meninos viverem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que agistes deste modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Por isso, Deus favoreceu essas parteiras e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes deu uma posteridade. Então Faraó ordenou a todo o seu povo: jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. Afinal, as meninas não tinham importância. Quem realmente podia definir a linhagem de um povo eram os meninos. E a gente fica boba com essa história, porque atrás de tanta determinação em acabar com a vida de Moisés, havia determinação maior do Senhor, né, Maíla? Com certeza. Então, a gente ouviu aí no texto como que, desde o nascimento, o faraó havia dado a ordem de que, nascendo os meninos, eles deveriam ser mortos logo no nascimento, logo ali naquele momento do parto. E Deus age, mais uma vez, na figura de duas parteiras, Sefra e Fua. Interessante que o texto mantém o nome das duas, a lembrança desse nome. Então, no meio de tantos personagens que às vezes são importantes, igual mesmo no texto que nós acabamos de ler, da mãe de Moisés, que não apareceu aqui o nome dela, foi mantida na memória do povo o nome dessas duas parteiras. E elas, então, contrariando uma decisão do rei, do faraó, correndo muito risco, porque a ordem era: ao ajudar as hebreias a ter os seus filhos, vocês devem matá-lo naquele momento. Tanto é que o faraó vai cobrar depois dessas duas. Elas também correram no risco de serem Com mortas. certeza. Mas olha a coragem delas. Exato. Não, meu Inventaram senhor. uma história muito bem bolada, né? Isso, não, quando a gente chega lá, as hebreias, elas são fortes. Negócio do palácio. Nossa, do palácio, que são muito cheios de mimimi. E quando a gente chega lá, os bebês já nasceram e a gente não tem mais nada o que fazer. É por isso também que o faraó vai dar uma segunda ordem, que já que essas crianças hebreias escaparam, não foram mortas, agora vão jogá-las no rio. Mesmo criança viva tem que jogar. Vai ter que jogar. Então, de um jeito ou de outro, elas vão morrer. Então, percebe a coragem que essas duas parteiras tiveram e como Deus agiu, dando a elas essa sabedoria, até de montar essa história e o faraó, pelo menos por aquele momento, aceitar. A desculpa. Uma coisa bonita Aceitar. que tem no texto também, que quando Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e fala: sai da terra, vai para a terra que eu vou te mandar. E Deus fez uma promessa: terra, bênção e descendência. Depois, para escravagar, quando foge da... que a gente já viu, Deus dá uma descendência também para escrava. Agora,
Depois o menino, quando ela foge com o menino, Deus escuta o choro da criança, né? E dá descendência para ele. Agora aqui, as duas parteiras, Sefra e Afua, que salvaram a vida e não mataram, Deus também dá a elas de presente uma descendência, para a gente perceber como que para esse povo a descendência, que a gente já falou várias vezes, né, é super importante, porque não se fala em ressurreição. Morreu, acabou. Se não tem um filho, uma descendência, ele é igual o palha jogado ao vento, acabou. Então, a descendência faz com que o nome dele perpetue. Exatamente. Né? Aí a descendência foi para a mulher também, para as parteiras. E por que não salvar os meninos como se deixava salva as meninas? As meninas, Porque, como você mesma disse, as meninas, elas não tinham poder militar, força, determinação, né, para poder infringir a lei, montar um exército, lutar contra o faraó. As mulheres não faziam ou mesmo levar um nome à frente, né? Isso. Então, a gente está vendo a questão da descendência, isso que a Melinha colocou. Então, as mulheres, a descendência não era pelas mulheres o nome. Então, ter mulher ali, viva ou não fazia diferença. Mas também a questão militar que o faraó também olhava. Essas meninas que vão nascendo, elas não representam perigo para o meu exército daqui a uns anos. Ao contrário, né? Aumenta o meu harém, né? Isso. Eu tenho mais cozinheiras, mais padeiras, mais perfumistas, mais tudo. Que a mulher a força de trabalho era aumentada com as mulheres. Mas o poder militar, não. Então, por isso que se deixava viver aí as meninas. Mas mostra o quanto Deus realmente agiu. E uma coisa importante, esse fato dos meninos serem perseguidos pelo faraó, tanto no momento do parto, quanto depois terem a ameaça de serem jogados no rio Nilo, né, para serem mortos, esse massacre, porque muitas crianças morreram, com certeza, nessa situação, vai fazer a gente lembrar do massacre pelo qual Jesus também escapou. Sim, que é um faraó. É um faraó. Herodes era a figura do faraó, que também, vendo ameaçado o seu poder, manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. Os meninos, todos os meninos, né, com menos de 2 anos. E é nesse episódio que quase Jesus é morto. E só não é sacrificado porque o anjo aparece a José e diz a ele, olha, levanta, toma a mulher, a mãe e o menino e foge para o Egito. Porque Herodes quer matar. Me faz lembrar que nesse tempo as perseguições para os nascidos eram depois de olharem a vida, né? Abrirem os olhos para a luz, né? Hoje essa perseguição continua, só que hoje essa matança é feita no próprio útero. Exato. Quando da concepção mesmo, né? Exato. Onde acham que depois de concebida não há vida ainda, uma vez que não há, consideram apenas um aglomerado de células, né? E nós vamos ver que cada criança amada e desejada por Deus tem uma missão a cumprir. Ela vai ter o seu legado aqui na Terra. Por isso deve ser preservada essa vida, não só pelo legado, mas por ter sido uma vida desejada e querida por Deus, né? Hoje a gente tem vários faraós, né? O sistema político, social, econômico é um faraó que determina a morte dessas crianças. E muitas mulheres e homens que se põem como faraó desses filhos, né? Determinando que eles vão ser mortos no ventre, né? Pelo aborto. Então, essa matança ainda continua hoje, que de maneira muito cruel, porque hoje legalizado em alguns lugares. Então, enquanto matar essas crianças aqui era uma lei do faraó, mas contrário a uma justiça, hoje muitas vezes esse próprio sistema coloca aí sob a luz ou as trevas da lei
como a gente estava dizendo. E tem um outro ponto agravante. Tudo que vocês estão falando, mas também quando o sistema político e econômico também não cuida das crianças. Nós estamos numa sociedade que não se cuida das crianças. Nem todas as mães grávidas têm alimentação, têm um atendimento médico nem nada, né? Então, como não tem, aí as crianças morrem. Ao nascer, morrem bebezinho porque a mãe não tem o suficiente leite para dar para as crianças crescem sem assistência médica, sem medicamento, sem a comida necessária também, morrem. São assassinatos também, né? A gente vê, Amélia, que não mudou nada mesmo. Nessa reflexão que nós estamos fazendo, a criança muitas vezes escapa de ser morta quando no nascimento, como fez o faraó, como fez Herodes determinando. Mas manda depois que ela seja jogada nos rios, caso escapem. Então, aqui o rio que vai receber essas crianças que ainda estão tentando matar, vai ser o próprio sistema que nós temos. Então, nós não nos livramos de toda essa perseguição em cima das crianças, das vidas que são oferecidas no nosso século, né? Porque a mulher faz o aborto, morreu a criança. Aí ela tem a criança, mas a criança morre, porque não tem comida, não tem medicação, não tem família, não tem nada, né? Então, na realidade, a coisa continua. É o mesmo jeito. Tem que se pensar muito para a gente tentar mudar essas leis, mudar como que se pode fazer. E entender que os faraós continuam aí. É só a gente olhar as sociedades que a gente vê por aí, que estão agindo como sociedades verdadeiramente opressoras em cima de seus concidadãos, né? Então, a gente não pode fugir muito disso que a gente está vendo. Então, é preciso que a gente tenha olhos para perceber na dinâmica de tudo que a gente está acompanhando na história, tudo isso aí se repetir. Então, vamos descobrindo os nomes da Jocabede que a gente vai encontrar por aí, que são essas mães que realmente protegem seus filhos, mesmo correndo o risco de serem denunciadas e acusadas de corromper ou de não proteger a lei ou não obedecer a lei, né? A gente fala que o nome das parteiras Sefra e Fua foi guardado na história, preservado e está na Bíblia. Vai ficar para a eternidade. Então, nós também temos que ser uma Sefra e uma Fua, que também pode ajudar essas mulheres que não têm condições, né? De tentar ajudar. E tanta criança passando fome, sem escola, sem médico, sem nada, que a gente tem que dar uma reviravolta, não pode continuar assim. Nós acabamos sendo os faraó também que está matando. Exatamente. Então, mas aí nós vamos pedir que vocês, para aumentar um pouco essa percepção, aumentar essa noção de guardiãs que todas nós mulheres somos da vida, possamos ler um pouco mais sobre essas grandes mulheres da história. Nós temos colocado aqui alguns livros, algum material. Eu tenho hoje esse aqui para apresentar a vocês, As Mulheres e o Patriarcado nas Comunidades Paulinas. São livros, esse daqui é do CEBI também, que é o Centro de Estudos Bíblicos, ao qual a Amélia faz parte. São livros, assim, bem fininhos, pequenos, né? E que a gente pode, assim, ler, assim, de forma bem gostosa, sem correria, uma leitura fácil, letras grandes, com uma linguagem, assim, bem mais calma, bem explicada e bem detalhada, para que a gente possa realmente conhecer um pouco dessas mulheres que foram escondidas pela história, mas que a Bíblia jamais escondeu o nome de cada uma delas. Com isso, então, eu vou deixando o nosso agradecimento com o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez a professora Maíla, a professora Amélia, agradecendo a cada uma de vocês, para que a gente possa nos tornar mulheres cada vez mais conscientes e protetoras da vida. Continue com nossa saga das mulheres na Bíblia e até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus e até lá.